Uma boa noite para a Tânia, para a Nádia, para a Mariana e para a Célia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho sobre a formação. Eu sou o Samuel Silva. Eu sou o Gober Morales. Um pouquinho sobre a nossa formação em Coaching Psychology, com essa primeira edição em Lisboa. De toda forma, quero saber se, além da Mariana, Tânia, Nádia e Célia também estão nos ouvindo e nos vendo. Sinalizem para a gente. Olha, a Tânia está digitando. Boa noite. Agora sim. Agora nos ouvindo. Que bom. Está funcionando tudo direitinho. A ver e a ouvir. Que ótimo, pessoal. Antes da gente se apresentar e comentar um pouquinho, a gente queria saber um pouquinho sobre vocês. Se vocês moram em Lisboa, se são todas portuguesas mesmo, porque eventualmente pode ter algum convidado, algum participante brasileiro. Contem um pouquinho para a gente há quanto tempo vocês são psicólogas, um pouquinho da história de vocês, por favor. E aí a gente se apresenta e continua a nossa conversa. Mariana, nós conhecemos, a Mariana Vidal morou aqui no Brasil um tempo, participou da formação em Coaching Psychology na turma de Campinas, no estado de São Paulo, e logo em seguida, um mês depois, voltou para Lisboa, não foi isso, Mariana? Foi bem um mês depois, um mês depois. Foi BH. Ela fez em Belo Horizonte, que ela é de Campinas. Sim, morava em Campinas. Fez a turma aqui de Belo Horizonte, mas morou em Campinas, interior de São Paulo. Isso. E ela veio para Belo Horizonte justamente porque um mês depois ela já voltaria. A Tânia é psicóloga clínica há 13 anos e faz acompanhamento a vítimas de violência doméstica e é de Cascais. Legal. Bacana, Tânia. Cascais é lá em Portugal. Cascais é uma cidade lá perto. Ô, Tânia, qual é o seu contato com o coaching? Como que a gente vai aumentar essa fonte aqui? A Nádia, de Lisboa, psicóloga do esporte, né, do desporto, na Federação Portuguesa de Basquetebol há 2 anos. Está realizando atualmente pós-graduação em coaching psicológico. Olha. Que legal! Foi atleta de basquetebol e hoje trabalha com atletas e treinadores. Legal, Nádia. Cascais é perto de Lisboa. E a Tânia é o interesse que ela tem, desenvolver um pouco mais nessa área do coaching e nunca fez uma formação na área por enquanto. E a Célia é de Mafra e finalista em psicologia clínica. Deve ser concluindo uma especialização, uma pós-graduação. Pessoal, nossa língua portuguesa é tão diversa, eventualmente a gente fica com algumas dúvidas das terminologias de vocês. Finalista em psicologia clínica, a gente está imaginando finalista do mestrado. Ah, que bacana. Olha, a gente vai falar um pouquinho da nossa... A Mariana está digitando também. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa trajetória. Vamos falar um pouquinho da formação em coaching que a gente desenvolveu. Obrigado, Mariana. Bom, eu me chamo Gober Morales, eu tenho 37 anos, moro aqui no Brasil desde sempre, fiz psicologia, né, há 15 anos, fiz mestrado também em psicologia comportamental. Eu fui professor em cursos de graduação e pós-graduação aqui em Belo Horizonte, onde eu resido, e sou psicólogo clínico. A gente está aqui, inclusive, estamos aqui, ó, dá um alô para vocês. Opa, estamos aqui no consultório também. E o presidente da Academia do Psicólogo, o Bruno Soalheiro, me convidou há um tempo atrás, há 2 anos e meio atrás, 3 anos quase, para desenvolver uma formação em Coaching Psychology, né, em coaching psicológico. E então eu assumi essa tarefa, chamei o Samuel, que também vai se apresentar daqui a pouquinho, para ser o meu parceiro nesse projeto. Uma formação em coaching psicológico uma formação exclusiva para psicólogos. E daqui a pouquinho vamos contar um pouco como que a gente tem feito aqui no Brasil. Deixar o Samuel se apresentar. O Samuel, me formei em psicologia aqui no Brasil também, em 2010.
e fiz especialização em terapia comportamental em 2013. Assim que eu me formei, eu passei por uma trajetória trabalhando alguns anos com psicologia social. Então, eu trabalhava com grupos de crianças, adolescentes, de idosas, e sempre também atuando na clínica. Então, recentemente, o que eu faço atendo também em consultório, como psicólogo clínico. Tenho esse projeto junto com o Robert, que foi um dos meus professores na especialização, e daí que nós tivemos um contato um pouco mais próximo. E também eu tenho um trabalho um pouco meio que paralelo com a diversidade. E dentro disso, aqui no Brasil, né, no Conselho de Psicologia, que é a nossa ordem daqui, eu faço parte de uma comissão, que é a Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. E então, a gente tem 40 minutos aqui para conversar, 50 minutos para conversar com vocês sobre coaching psicológico e contar um pouquinho sobre a formação que a gente desenvolveu aqui no Brasil. Sabemos que algumas de vocês já tiveram contato com coaching, né? Temos, inclusive, uma de vocês fazendo, né? Assim, o mestrado? Não, fazendo pós-graduação, uma pós-graduação em coaching psicológico. Mas a Tânia, por exemplo, nunca fez formação na área. Vamos falar um pouquinho sobre o coaching psychology, né? Aqui no Brasil nós estamos mantendo a terminologia em inglês, coaching psychology, para a gente se comunicar mais facilmente com os outros profissionais de outras áreas também. Então, vou manter aqui a terminologia, que a gente tem uma prática maior falando dessa forma. Bom, o coaching, né, é uma profissão não regulamentada em todo o mundo. Eu não sei como é que o coaching aí em Portugal tem a verdade. Nas conversas que a gente teve com a Mariana, depois que ela voltou para Lisboa também, a gente sabe que o coaching cresceu muito aí em Portugal. Qual que é a visão que vocês têm hoje do coaching por aí? Deixa a gente entender a visão de vocês e como que está o mercado. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem visto uma banalização muito grande. Já que é uma profissão não regulamentada, qualquer pessoa pode fazer uma formação em coaching, e a gente tem visto a profissão ficando muito banalizada. A Célia comenta que lá também, né, essa banalização. Uhum. Aqui a gente tem visto, assim, o coaching virou uma indústria, né, um comércio, com várias instituições oferecendo formações em coaching. Muitas pessoas, assim, desempregadas, com dificuldades na vida pessoal, mesma coisa. Parece opção de desempregados. Aqui, Nádia, tem acontecido muito isso. Pessoas que perdem o trabalho, fazem uma formação rápida, de curta duração, e saem por aí trabalhando. A Nádia comentou exatamente o ponto. Nádia, essa situação que você está descrevendo aí é a situação que a gente tem enfrentado aqui no Brasil também, infelizmente. Nádia está escrevendo mais. Ô, Mariana, você que teve aqui no Brasil um tempo e voltou para Portugal, e sabe, né, assim, fez a formação aqui com a gente na Academia do Psicólogo, o que você encontrou aí? Qual que é a sua visão também? Queria que você pudesse compartilhar com as demais participantes desse webinar. Nós vamos conversar daqui a pouquinho, né, porque tem um lado positivo dessa história toda da banalização, que tem a ver com a nossa formação em psicologia, que a gente acha que pode ser um grande diferencial. Vamos só terminar de ouvir um pouquinho vocês. A Nádia também fez uma certificação em coaching de 7 dias para complementar o conhecimento, mas como psicóloga, já com base de conhecimento sobre o comportamento humano. Mas as pessoas que participam dessas formações, não sendo psicólogas, com 7 dias vão exercer coaching. Então, está exatamente como a gente tem visto por aqui. Mariana está complementando aí, antes da gente avançar. E, gente, em relação ao coaching aí em Portugal, na verdade, vocês estão bem avançados em relação aqui ao Brasil, porque a ordem, né, dos psicólogos aí reconhece o coaching psicológico como uma prática da psicologia.
Aqui no Brasil, a gente está enfrentando ainda uma dificuldade, uma resistência da própria ordem em permitir que nós, psicólogos, nos assumamos também como coaches, porque está uma banalização tão grande que a ordem daqui fica preocupada a gente estar sendo atrelado com o coaching. Por outro lado, a ordem aqui do Brasil, a ordem dos psicólogos aqui no Brasil, está deixando de lado o fato de que o coaching bebe na fonte, né? Bebe na psicologia para desenvolver grande parte das suas práticas, e aí, nesse sentido, é completamente nonsense, né? Esse tipo de freio que a ordem daqui tem colocado. A Mariana disse que aqui no Brasil parece que ouve-se mais para falar sobre o coaching, e que lá em Portugal ela ainda não ouviu tanto, mas faz um tempo também que ela está lá de volta. E nota que ainda existe muita gente que não sabe ao certo o que é coaching e por isso tem algum preconceito. Aqui também, assim, a gente observa muito o coaching, como ele pode ser praticado por qualquer profissional, em vários contextos, e sem um cuidado ético. E muitas das vezes, as pessoas elas confundem muito por culpa da atuação de coaches que misturam um pouco as coisas, que não explicam muito bem, que não conhecem até de fato mesmo como que é essa metodologia. E aí acaba virando uma bagunça mesmo. Até para quem estuda um pouco mais, às vezes fica difícil entender como é. Ô, Nádia, muito obrigado aqui do parecer da ordem em relação a coaching, porque certamente a gente vai ler com calma e dar visibilidade a isso, fazer isso chegar aqui até a ordem dos psicólogos no Brasil, para que aos poucos a ordem daqui vá ampliando um pouco a mentalidade em relação ao coaching. Falando um pouco sobre ele, né, gente, o coaching, de uma forma geral, é uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional voltado para pessoas que, entre aspas, estão funcionando bem, estão com a vida acontecendo de uma forma relativamente estável, pessoas com um relativo equilíbrio emocional e que desejam alavancar uma parte da vida pessoal ou profissional. O coaching é uma metodologia de desenvolvimento, mas não é voltada para qualquer demanda, não é voltada para qualquer pessoa. Muito diferente da psicologia, o coaching não é indicado para tratar transtornos mentais, para tratar nenhum tipo de diagnóstico, e sim para ajudar pessoas funcionais a caminharem melhor na vida, para atingirem um aspecto bastante específico da vida pessoal ou profissional. Então, através de um conjunto de sessões, 10, 12 sessões, voltadas para um objetivo muito específico, muito delimitado, o papel do coach é servir como um parceiro, alguém que está ali do lado do coach, do cliente, ajudando essa pessoa a sair de onde ela está e alcançar o objetivo dela, e com isso ajudando o coach a delinear estratégias de ações viáveis nessa direção, fazendo um acompanhamento mesmo, um monitoramento, caminhando junto com o cliente que deseja alcançar algo para fazer um aprimoramento, uma alavancagem na vida, num pedacinho, né, da vida pessoal ou profissional. E esse aspecto é muito importante porque ajuda a gente a entender um pouco mais até alguns preconceitos com relação ao coaching. Assim. Aqui no Brasil a gente ouve muito dizer que o coaching ele é mais rápido do que a psicoterapia, por exemplo. E aí uma coisa que a gente observa muito é as pessoas procurando coaching e não psicoterapia. Por isso, às vezes, também os psicólogos ficam um pouco bravos assim, com relação ao coaching, até por uma questão de mercado mesmo. Mas o que acontece, então, né, de acordo com o que eu estava dizendo, o coaching, por ser essa metodologia que foca em um objetivo bastante específico e que ajuda, então, a pessoa a caminhar, se aproximar desse objetivo dela, ele é uma metodologia que tem uma certa pressão, um compromisso com ações e com resultados, e por isso, então, ele não pode ser para qualquer pessoa, para qualquer demanda. Esse é um ponto que a gente tem pegado bastante firme aqui, porque nós acreditamos que
nós, psicólogos, somos melhores profissionais para poder entender essas nuances do TIM, entender que não é para qualquer demanda que ele vai ser efetivo e que, em alguns casos, ele pode, inclusive, fazer mal para a pessoa. Nós não acreditamos que só os psicólogos podem ser bons coaches, mas nós acreditamos, como a Nádia disse, nós temos toda uma formação, uma prática que nos habilita a lidar com pessoas e isso nos coloca, assim, numa situação bastante confortável dentro do coaching. Então, nós acreditamos que é mais um conhecimento que só tem a agregar, a contribuir com a nossa prática profissional dentro da psicologia. E o coaching psicológico surgiu justamente nos próprios departamentos de psicologia de instituições renomadas como Harvard, como a Universidade de Sydney, por exemplo, e várias faculdades também da Inglaterra. Nos departamentos de psicologia, as pessoas, os psicólogos começaram a criar departamentos de coaching psicológico, já que o coaching é uma metodologia de trabalho que faz uso de diversas ciências que contribuem para trazer informações, para ajudar uma pessoa a alcançar um objetivo, como a sociologia, como a economia, como o marketing, como a medicina, mas especialmente o coaching faz uso de conhecimento produzido pela psicologia, independente das teorias, das abordagens psicológicas. Então, nesse sentido, já há mais de 15 anos, aí na Europa e nos Estados Unidos, muitas instituições de ensino de psicologia criaram os departamentos de coaching psychology, de coaching psicológico. Dá boa noite aqui para a Helena, que acabou de chegar. Helena, bem-vinda. Estamos aqui discutindo um pouquinho, falando um pouco sobre coaching psicológico e o quanto nós, psicólogos, então, por fomentarmos muitas das bases, das ferramentas, das técnicas e da metodologia do coaching, na nossa opinião, somos sim profissionais que temos um conhecimento extenso sobre o comportamento humano, como foi a Nádia que estava comentando, né? Aqui no Brasil, a graduação em psicologia tem duração de 5 anos. Acredito que seja mais ou menos o mesmo tempo aí em Portugal. Então, nós psicólogos, a gente fica estudando o comportamento por 5 anos, pelo menos, fora as pós-graduações, né, que a gente acaba fazendo. E, nesse sentido, nós psicólogos nos sentimos bastante capacitados para sermos coaches também. E aí, nesse sentido, olha, são 3 anos de licenciatura, mais 2 de mestrado obrigatório em Portugal. Hoje em dia já são 5 anos já com mestrado, que é um pouquinho diferente daqui. De toda forma, são 5 anos estudando comportamentos, se aprofundando em diferentes teorias, em diferentes formas de entender o comportamento, né, das pessoas, e que faz, na nossa cabeça, né, aqui, faz muito sentido nós, psicólogos, também atuarmos como coaches para algumas demandas específicas. E a Nádia ainda comentou que tem mais 1 ano de estágio profissional supervisionado. Então, o coaching psicológico, na verdade, nada mais é do que o coaching feito por psicólogos, com uma visão que é completamente diferenciada, né, aprofundada em relação ao conhecimento teórico de comportamento humano, fazendo uso de todas as habilidades, as atitudes e os conhecimentos que nós psicólogos temos. Aí em Portugal, né, felizmente vocês têm muito mais abertura e inclusive mestrado, né, assim, pós-graduação em coaching psicológico. Aqui a gente está numa situação um pouco difícil. Por isso mesmo que em 2016 nós criamos aqui no Brasil, pela Academia do Psicólogo, a primeira formação em coaching psicológico do Brasil. E desde julho de 2016, desde o meio de 2016, temos oferecido turmas de formação em coaching psicológico. De lá para cá já foram 17? Estamos indo para a 18ª. Já foram 17 turmas formadas por mim e pelo Samuel, aqui pela Academia do Psicólogo. E esse ano, pela primeira vez, a gente está com turma aberta aí em Lisboa. E, obviamente, é um desafio enorme para a gente
fazer essa turma aí em Portugal. A gente vai ficar muito feliz, né, se tudo der e ela acontecer. E a gente quer abrir um espaço aqui para vocês também. Primeiro, desde já, né, agradecer a presença de todas vocês, da Tânia, da Célia, da Helena, da Nádia e da Mariana, pelo interesse em conversar um pouquinho aqui com a gente. Estamos entendendo que a situação de Portugal e do Brasil são parecidas em relação à banalização, e pelo que vocês comentaram, algumas de vocês sinalizaram que também entendem quão diferente o nosso diferencial, né? Um coach ser psicólogo faz muita diferença, especialmente para aquelas demandas relacionadas a comportamento. Então, aqui no Brasil, a gente tem sido muito bem sucedido, né, com a formação. Quer falar um pouquinho como funciona a formação aqui, que é a mesma formação que nós estamos oferecendo aí em Portugal. Tá. A gente vai contar um pouco o que tem sido a formação de coaching aqui no Brasil, que a gente desenvolveu, e que é a formação que nós estamos levando aí para Portugal, com a diferença que aí em Portugal a ordem dos psicólogos né, acredita a nossa formação, né, a gente tem o selo, né, da ordem dos psicólogos portugueses. A gente ficou muito feliz em ter passado pelo processo para ter a nossa formação reconhecida aí. Como nós somos psicólogos e como a gente já tem um conhecimento aprofundado de psicologia, a nossa formação ela tem uma etapa online prévia, uma etapa presencial e uma etapa online posterior. A etapa presencial é composta de 4 dias, uma quinta, sexta, sábado e domingo. A etapa presencial em cada um dos dias começa às 9 da manhã e vai até às 8 da noite. Na etapa presencial, ensinar ferramentas de coaching, ferramentas clássicas de coaching, ferramentas de coaching psicológico que nós desenvolvemos. Vamos ensinar toda a metodologia, o passo a passo de como fazer um processo, como realizar um processo de coaching, bem como usar em outros contextos em que o psicólogo atua. Então, se você trabalha no hospital, se você trabalha como psicólogo numa empresa, se você trabalha com psicologia escolar, esportiva, você vai poder também aprender como usar a metodologia e as ferramentas do coaching no contexto de atuação como psicólogo. E uma coisa muito importante é que a nossa formação, né, não é uma formação onde a gente vai discutir teorias da psicologia para poder explicar o coaching. A nossa discussão ela é ensinar a metodologia do coaching, entender como que é esse funcionamento, como que é esse raciocínio, essa lógica, e dialogar de que forma que ele pode ser aplicado na nossa prática como psicólogo, independente de qual seja a teoria ou o campo de atuação. Então, não é uma formação para explicar o coaching a partir da psicologia, sim de poder entender que as duas áreas têm interfaces, têm ligações muito claras, e de que forma, então, que a gente pode transitar entre as duas e trazer essas contribuições para o que a gente faz. Essa é a etapa presencial, com 4 dias, de 9 da manhã às 8 da noite. Na etapa online, que é uma etapa prévia, vocês recebem um material teórico, né, uma apostila, um livro, apostila, será que existe lá? Um conteúdo teórico com 100 páginas sobre coaching e sobre coaching psychology. Então, vocês já chegam na etapa presencial de 4 dias tendo lido previamente um material teórico que serve de base e é importante para os 4 dias presenciais. Após os 4 dias presenciais, a gente oferece 3 supervisões exclusivas para a turma de Portugal, supervisões nas quais vocês receberão nossas orientações em relação à condução dos casos, né, dos atendimentos, dos processos de coaching, dúvida em relação a qualquer
ferramenta, em relação à metodologia. A gente recebe vocês de forma online, por 3 vezes, né, 3 encontros com duração de 1h30, para a gente acompanhar um pouquinho depois da trajetória de vocês. E é essa formação que nós estamos levando para Lisboa também. A gente, dos 3 a gente tem exigido, caso vocês queiram ter um certificado, né, pela academia do psicólogo, porque assim, ao final da etapa presencial, vocês recebem sim um certificado de participação, né, na etapa presencial. Mas como aqui no Brasil está muito banalizada, as formações em coaching estão muito banalizadas, para você receber um certificado final dizendo que você é coach certificado pela Academia do Psicólogo, a gente tem exigido que vocês atendam 3 pessoas distintas e ofereçam coaching para cada uma dessas 3 pessoas, para que vocês possam ter horas de voo, para que vocês possam ter... Pode abaixar um pouquinho o som lá. Para que vocês possam ter prática em coaching, prática supervisionada. Porque além das 3 supervisões exclusivas, vocês também podem participar das outras que a gente oferece para outras turmas. Vocês sempre poderão participar como ouvintes. E também, havendo tempo nas outras turmas, vocês podem participar fazendo perguntas também. Então, a nossa formação tem 4 dias presenciais, pelo fato de já sermos psicólogos, e aquilo tudo que é ensinado nas outras formações com mais tempo, no geral é o que a gente já sabe, por sermos psicólogos. São atitudes, são comportamentos importantes para desenvolver um bom processo clínico, muitas vezes também, que acontece também, e que são habilidades importantes para um processo de coaching. Como a gente já tem um conhecimento muito extenso de comportamento, a nossa etapa presencial ela conta com 4 dias. A gente quer tirar eventuais dúvidas de vocês, né? E estamos abertos aqui a perguntas, quaisquer tipo de perguntas. A formação está prevista aí em Lisboa nos dias 28, 29, 30 de junho e 1º de julho. A Helena aqui tem uma pergunta, vamos ver, e a gente já dá mais informações. Vou escrever aqui, Helena, além de anotar, vou escrever aqui. Não sei se vocês viram o nosso site. Gostaria de colocar aqui para vocês o nosso site com todas as informações, formas de vocês também entrarem em contato conosco. Esse site com todas as informações. Eu coloquei aí o site geral. Neste site tem uma aba que eu vou colocar aqui para vocês, que tem a aba com informações sobre nossos instrutores, informações sobre as turmas, a aba com as perguntas mais frequentes, tem uma aba com depoimentos de quem já participou, de algumas pessoas que já participou, e na aba conteúdo, alguns textos que nós já escrevemos sobre coaching psychology também. Então a gente queria pedir muito para que vocês pudessem explorar o nosso site e, tendo qualquer dúvida, não deixar de entrar em contato com a gente. A turma está prevista, né, para esses dias e vai acompanhar um pouquinho de vocês. A Mariana está digitando. A Mariana, para quem chegou depois, foi a Helena, né? Participou da formação aqui no Brasil, Mariana. Queria te deixar livre para contar um pouquinho como foi a sua experiência. A Mariana está dizendo que, em relação a essas várias áreas de atividade, ela é um exemplo disso, né? Aqui no Brasil estava atuando como psicologia clínica e usava muito as ferramentas de coaching. Não só para as pessoas que procuravam o processo de coaching em si, mas também para alguns casos de psicoterapia, e que ela usava esses aprendizados do coaching em
me ajudou muito. Hoje, em Portugal, ela está em empresas e também o coaching continua a ajudar. Que legal. Ô Mariana, inclusive, eu queria te pedir, caso você se sinta confortável, em deixar o seu telefone, para que, caso as outras participantes tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato com você por WhatsApp ou por telefone diretamente, para poder tirar alguma dúvida, né? Você está nos dando uma grande ajuda aí em Portugal. Fique à vontade, caso você se sinta confortável com isso, tá? E ela está completando dizendo que gostou muito da nossa formação. Ela fez 2 formações em coaching aqui no Brasil e uma delas era aberta para o público em geral. A nossa, por ser só para psicólogos e nós termos todo esse conhecimento, né, da nossa formação, a Mariana achou que as ferramentas foram muito úteis. Aham. Ah, Mariana, muito obrigado aí por deixar seus contatos para as pessoas, né? Você tem sido muito gentil e para a gente é um prazer, porque você esteve aqui conosco no Brasil e agora está em Lisboa, podendo contar um pouquinho da nossa formação. A gente é muito suspeito para falar dela, porque afinal de contas, nesses 2 anos já são 17 turmas formadas e é um desejo muito grande para a gente ir até Portugal, né? Conhecer vocês e tirar, né? E estar junto aí de vocês e crescendo aí junto com vocês e ficamos muito felizes com o selo, né, que a Ordem dos Psicólogos Portugueses nos concedeu, dando créditos, né, para a nossa formação. A nossa formação vale 60 créditos, né, para utilização aí na OPP, uma informação também importante. E a gente está, a previsão, né, final de junho, dia 28, 29 e 30 de junho e 1º de julho. A inscrição é feita pelo próprio site. Tem já temos sim, Helena, no site que eu te passei, e eu vou te pedir a gentileza de explorar com todo carinho, tem todas as informações, mas claro que eu posso te falar aqui também, 950 euros. Isso. Deixa eu colocar aqui uma informação para vocês, só um pouquinho. É porque esse valor ele ainda pode ser, colocar aqui, dividido em até 4 vezes no cartão de crédito. Os 950 euros podem ser divididos em até 4 vezes no cartão de crédito. Ele não está copiando, ó. Ele não tá indo nada, olha que estranho. No site tem uma das abas que é de turmas. E aí é só ir nessa aba, tem uma foto com a turma de Portugal, escrito a data, em junho e o nome dessa turma. Clicando nessa foto, nessa imagem, vai direcionar vocês para um link que tem todas essas informações sobre a turma de Portugal especificamente. O Gabriel conseguiu mandar. Obrigado, Gabriel. Não sei porque aqui não está mandando essas informações. Nós vamos fazer a formação no Hotel Altis Grande Hotel, na Rua Castilho, aí em Lisboa mesmo, mas está tudo dentro dessas informações, desse link que o Gabriel mandou para a gente. O Gabriel também é da Academia do Psicólogo. Gabriel, se você puder fazer a gentileza também de colar aí o link do link conteúdo, depoimentos e das perguntas frequentes, eu acho que é bacana também. Eu não sei o que aconteceu, que eu não estou conseguindo colar. Perto do mar. Isso mesmo, Mariana. Não, Gabriel, não é o mesmo link, não. Eu estou falando dos outros links lá em cima. Do conteúdo, depoimentos e perguntas frequentes. Isso, o Gabriel está mandando aí para vocês os links com depoimentos de algumas pessoas que já fizeram, o link com as perguntas e respostas, né, que a gente tem algumas perguntas que são sempre dúvidas e a gente tem as respostas também. E não deixar de entrar no site geral, que tem todas essas, mais um pouquinho,
que é o coachingpsychology.com.br. Ah, saiu errado. Pronto, esse último link é o link geral, onde vocês encontram todas essas informações. Queríamos saber de Nádia, Tânia, Célia, Helena e Mariana. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, estamos aqui à disposição para esclarecer desde já. E pedir sim para vocês explorarem com calma o nosso site. Tem um conteúdo muito bacana, as informações estão todas direitinho, mas de toda forma, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. E a Mariana também, né, deixou o telefone, o e-mail dela, querendo tirar dúvida diretamente com ela, dúvidas às vezes importantes aí para vocês, já que ela é portuguesa também, né, e então para vocês se comunicarem. A gente que agradece, Tânia, pelo interesse, inclusive vai ser na época do Rock in Rio. Rock in Rio, Lisboa. Obrigado você, Helena, pela participação. Tem aqui o conteúdo? Não. Gabriel, manda por gentileza o link do conteúdo também. No conteúdo tem algumas aulas que a gente já deu sobre Coaching Psychology, tem o e-book também, informações sobre coaching. Não, Nádia, a gente não tem feito nada de coaching online, porque a gente acha que a questão física, né, o contato físico tem ciência do que online. De toda forma, ela está perguntando de formações. Não, formações não. O que a gente tem feito, vamos convidar vocês também, a gente tem uma fanpage, que é o Coaching Psychology Brasil, né? Se vocês quiserem nos acompanhar também no Facebook, é a fanpage Coaching Psychology Brasil. Mas nesse último link que o Gabriel mandou, com o conteúdo, tem sim alguns textos que a gente já produziu e algumas aulas também. O Gabriel mandou o link para a gente do Facebook. Obrigado, Gabriel. Que são outras formas também de vocês entrarem em contato conosco pelo Messenger do Facebook Coaching Psychology Brasil. Vocês também podem mandar perguntas, dúvidas, usando o próprio Messenger. E olha, calma. Mariana dizendo que os 4 dias da presencial são muito importantes da nossa etapa presencial, né? Passamos por várias ferramentas e por toda a teoria e bons exercícios. Passamos pelo processo de formação. Isso é uma informação muito interessante mesmo, e faz parte dessa metodologia da nossa formação e de algumas outras também. Você aprende sobre coaching fazendo, passando por. Evidentemente, não dá tempo de ser um processo de coaching, mas não passar por todas as ferramentas que nós ensinamos, por quase todas as ferramentas, tanto passando por elas como coaching, algum colega aplicando em você. Essa é uma parte super importante assim, da metodologia da formação em coaching, que ao aprender sobre as ferramentas, não é só na teoria, vocês vão para a prática também. Então, a todo momento, vocês vão passar pelas ferramentas, vocês vão entendê-las dentro da teoria e depois poder colocá-las em prática. Em alguns momentos, sendo coaches dos seus colegas, e em outros momentos, como os coaches dos seus colegas. Então, esse é um ponto bem interessante mesmo, e que a Mariana nos lembrou, ressaltou. É uma experiência muito bacana, porque você vivencia o processo de coaching, você vivencia como é estar do lado do cliente, do lado do coachee, e também vivencia você sendo coach. Por isso que a gente não pretende, nunca, na verdade, fazer nenhum tipo de formação online, porque a questão presencial faz toda a diferença na nossa opinião. E a gente pedir a ajuda de vocês, né? Caso vocês achem interessante esta formação em coaching,
que vocês possam nos ajudar com a divulgação aí em Portugal. Vocês devem ter amigos, amigas, psicólogas que possam também se interessar pela formação. Fiquem à vontade para divulgar o nosso site, divulgar a nossa fanpage, né, para que mais pessoas possam conhecer e participarem também. A gente quer agradecer a presença de vocês. Claro que se tiver mais dúvidas, estamos aqui à disposição, mas desde já agradecer a presença de vocês também, e a gente fica na torcida para que a gente possa encontrá-las em breve, né, aí na turma de Portugal. E Mariana, te agradecer por toda a ajuda aí, né? Muito bacana você se dispor em nos ajudar e ter feito a formação com a gente aqui no Brasil. É muito bacana porque você conhece tudo de pertinho. A Helena vai explorar o site. Helena, por favor, o site está bem completo, tem realmente uma série de informações. E mais uma vez, por gentileza, em caso de dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de entender suas dúvidas e esclarecê-las. A Mariana também se colocando à disposição para ajudar com informações, com dúvidas. Muito obrigado, Mariana. No site, Helena, você pode... tem uma aba Contato, mas você também pode escrever um e-mail para a gente. Um e-mail para o Gabriel. Isso. Pode mandar um e-mail para o Gabriel Horta, tá o e-mail dele aí direitinho, com qualquer dúvida. A gente que agradece. Estamos à disposição por aqui, tá, gente? Desejar uma boa noite aí para vocês. São quase 10 horas da noite aí. Aqui no Brasil são quase 6, são 10 para 6. Gabriel está digitando aqui também. Ah, ótimo, Gabriel. Muito obrigado. Boa noite, Helena, Nádia. Boa noite, Helena, Nádia, Célia, Mariana e Gabriel a Tânia, também. que saiu agora. E o Gabriel está aqui com a gente também. Muito obrigado a todas. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.